Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula 3 do minicurso desse fim de semana, intitulado Estados Emocionais da Alma e o Fenômeno da Sincronicidade. Bom, a gente vem conversando sobre a importância da emoção, né? Na clínica do Jung. A emoção é a base da tomada de consciência, é a principal fonte de qualquer tomada de consciência. Não existe tomada de consciência sem emoção, e como a análise em Jung faz com que a gente se diferencie das imagens coletivas do inconsciente, ou seja, a análise é um estar face a face com essas imagens coletivas do inconsciente, mas quando nós tomamos consciência delas, nós passamos a nos diferenciar delas também. Por quê? Porque sobre todos nós existe sempre uma pesada carga de forças coletivas, né? A gente carrega a humanidade nos ombros, a gente carrega o peso da existência humana e o peso da cultura, o peso da sociedade, a gente carrega o peso da família, o peso do trabalho, né? Relações afetivas que a gente desenvolve ao longo da vida, e tudo isso uma hora cobra um preço psíquico, né? E, ou seja, nós estamos por demais atravessados por imagens, por representações objetivas, representações coletivas da cultura, e é necessário a gente descobrir, como um paciente meu me falou ontem, por sinal, quem sou eu, né? Quem sou eu no meio disso tudo? Persona, trabalho, família, relacionamento afetivo, tá? Quem sou eu diante do futuro? Então, a análise em Jung vai tentar dar essa resposta, né? O sujeito vai tentar dar essa resposta. Eu sempre falo aos meus pacientes, aquilo que você está vivendo, claro, existe um nível subjetivo. Por quê? Porque o que é subjetivo, né? O que é subjetividade? Subjetivo é aquilo que pertence ao sujeito, né? Existe algo que é seu, mas existe algo também que é objetivo, que é colocado para você pela própria vida. Eu diria até que é imposto à própria vida, é imposto a você pela própria vida. Ou seja, independe da sua vontade. E essas são as forças coletivas que se impõem a nós. Então, na análise, vamos nos deparar, vamos estar face a face com essas imagens do inconsciente, essas imagens coletivas, e vamos procurar descobrir quem nós somos. Vamos nos diferenciar. Esse é, por sinal, a base psicológica do fenômeno da individuação, né? Então, a emoção também tem a ver com individuação, tem a ver com reconhecimento das imagens do inconsciente, com o estado de fascinação, com a tomada de consciência. É necessário ter consciência para que as coisas comecem a caminhar de um modo melhor, né? E algumas definições de sincronicidade que eu estou passando para vocês, bem como sua origem no pensamento chinês, né? Sua relação com o método científico, a forma de estudar o fenômeno da sincronicidade e, principalmente, alguns casos clínicos que nos oferecem o sentido prático da nossa investigação, né? E aí, pessoal, um problema que se coloca é o problema da causalidade, né? Como assim? Causalidade, a gente sabe, é um pensamento ocidental. Aristóteles já definiu 4 causas, né? A causa material, a causa eficiente, a causa formal, né? E a causa final. Então, se um sujeito esculpe uma estátua, e essa estátua é de mármore, o mármore é a causa material da estátua. Se a estátua é a estátua de um soldado, o soldado fornece a causa formal da estátua. Se aquela estátua vai ser utilizada para estar no pátio, no centro da cidade, com uma decoração de um monumento público, essa estátua é criada a partir de uma causa final, ou seja, a finalidade da estátua, servir como ornamentação pública. E o escultor que faz a estátua é a causa eficiente, é aquele que constrói. Por meio dele, a estátua ganha forma, tá? Tudo bem, são princípios da física, ou seja, da filosofia da natureza, porque para Aristóteles a física é o estudo
da forma inserido dentro da matéria, ou seja, o estudo da natureza, da física, a física, né? É um estudo da física, ou seja, é um estudo da natureza, em seus aspectos mais qualitativos, e não deixa de ser também, como tudo em Aristóteles, a expressão de um ponto de vista metafísico, né? Que o próprio Jung não vai desenvolver ah, a teoria do ser enquanto ser, ou a filosofia do ser enquanto ser, a não ser de um ponto de vista psicológico clínico, ou seja, do ser que é para mim, do ser que é objetivo em si, mas que se torna subjetivo quando eu me relaciono com ele, quando eu tenho a minha experiência pessoal com ele. Não é à toa que, por exemplo, o self, que é a expressão psicológica do mitologema de Deus, né? Em várias mitologias você tem sempre a expressão do Deus, que é uma expressão mitológica de um princípio psicológico, que é o self, enquanto representação coletiva. Para o Jung é apenas potencialmente empírico, ou seja, há uma parte que a gente consegue estudar, observar, mensurar, replicar, e há uma parte que a gente não consegue, né? Então, por quê? Porque o self, o si mesmo, é apenas potencialmente empírico. E aí você tem o problema da causalidade, conforme eu falei. E aí algumas pessoas acham, porque Jung falava em sincronicidade, então Jung abandonou o modelo causal. Não, de maneira alguma. Muito pelo contrário. No último minicurso, no mais recente minicurso que a gente fez, que foi sobre o símbolo da transformação da missa, Jung reconhece as causalidades, material, formal, final e eficiente, e acrescenta as 4 causas de Aristóteles uma quinta causa, que ele vai chamar de causa instrumental. É pela causa instrumental que o sacerdote, na missa católica, por exemplo, age em persona Christi. E ao agir em persona Christi, a própria graça divina, o sobrenatural, se manifesta no tempo, ou seja, no campo da consciência, no campo da ação humana. Tá? E o Jung vai falar, o martelo não contém em si aquilo que o faz bater. Por quê? Porque o martelo é um instrumento. Assim como a nossa vida tem esse caráter também instrumental, tem esse caráter provisório. Volta à questão da emoção. Por quê? Porque a emoção é quando o martelo ou a bigorna alcança o ferro, bate no ferro e gera faísca. Né? A emoção é essa faísca que é gerada, é esse atrito. Então Jung, quando foi trabalhar, por exemplo, com os complexos, ele em momento algum ele deixa de lado o princípio da causalidade. Ele vai buscar outros modelos, outras formas de explicação. E aí, em seu modelo de psique, ele descobre, ou pelo menos ele reconhece, o fenômeno da sincronicidade. Os processos psicológicos do Jung são muito concatenados, né? Tem os complexos têm a sua energia psíquica que os alimenta no núcleo de cada complexo. Tem o arquétipo são os patterns behavior, são os padrões de comportamento que geram atitudes, que geram comportamento, que geram representações, que o inconsciente se comunica por meio dos símbolos e tal. Ou seja, há sempre um aspecto circular nos processos psicológicos que o Jung trabalha, e esses aspectos podem ser, alguns deles explicados pela causalidade e outros podem ser explicados pela sincronicidade. Né? É importante a gente saber o significado dos processos psicológicos e o momento em que os complexos e os arquétipos se constelam. O que significa constelar? Significa que cada complexo vai ter a sua própria organização psicológica e quando eles são ativados por um estímulo externo, nós passamos a nos comportar de acordo com a predisposição habitual desses próprios complexos. Né? É aquela palavra que você fala com a pessoa que ativa o complexo na pessoa, é aquele crush que deixa de te responder no WhatsApp e aquilo perturba a tua alma. São os acontecimentos típicos da vida, nascer, crescer, se desenvolver, sofrer, morrer, que apontam para padrões arquetípicos que se constelaram e que se manifestam. Né? Então a gente tem no fenômeno da sincronicidade, cuja base de entendimento, porque na sincronicidade nós vamos nos relacionar com o mundo de forma significativa, aquilo que vai nos dar esse significado e emoção, nós temos a manifestação de uma imagem arquetípica e de um fato objetivo. Tá? Então, por exemplo, quando eu conversei com vocês sobre o besouro, que Jung
estava sentado diante da paciente de costas para a janela, a paciente relatando o sonho com o escaravelho de ouro que ela tinha ganho. De repente o besouro bate no vidro e Jung se levanta e pega o besouro com a mão e mostra a paciente. Jung vai dizer que houve uma relação de significado, por quê? Porque o escaravelho, Jung vai argumentar, é um símbolo do renascimento, né? Símbolo de renascimento, e por meio do escaravelho, o inconsciente rompeu a casca, a crosta, né? Do ânimos, que aquela mulher precisava entrar em contato, né? Engraçado é que eu contei esse caso clínico do Jung para vocês logo depois, ou foi um pouco antes, enfim, do momento em que eu estava conversando com vocês sobre a sincronicidade que ocorreu com os Beatles, né? Eu nem havia reparado que Beatle significa besouro, né? Ou seja, eu falei dos Beatles e falei do caso clínico em que um besouro foi uma relação de significado com a imagem arquetípica do inconsciente com um fato objetivo, ou seja, Beatle e besouro, né? Só a mesma coisa, né? É interessante essas coincidências, né? E Jung vai falar de vários casos clínicos também, como é o caso de... Jung estava uma vez fazendo uma pesquisa sobre o simbolismo dos peixes, né? Aliás, o simbolismo da era dos peixes. Aqui na clínica tem vários peixezinhos, porque não dá para ver por esse ângulo, assim, navegando, entrando no consultório, porque tradicionalmente os símbolos representam a alma, né? O peixe é um alimento muito citado no Evangelho, né? A multiplicação dos pães e dos peixes, né? O primeiro papa foi um pescador, né? Tu vai agora pescar almas, né? Ah, Pedro, o que é que tu faz? Eu sou pescador, tu vai agora pescar almas. Eles falavam, ou seja, o peixe deixa de ser uma representação simbólica para a alma. E Jung falando que estava pesquisando sobre o simbolismo dos peixes e de repente foi almoçar e onde ele estava almoçando serviram a ele peixe, né? Ah, tudo bem, hoje é 1º de abril, embora não seja mentira, né? E 1º de abril existe o costume de comer peixe lá onde ele morava, né? Só que à tarde ele encontrou com uma paciente que há muitos anos ele não tinha mais contato. De repente essa paciente falou: ah, Dr. Jung, como é que você vai? Eu agora sou artista, inclusive eu pintei aqui esses quadros. Você gostaria de dar uma olhada? Quando Jung foi ver, eram só quadros de peixes, quadros de peixes, quadros de peixes. E aí, quando foi à noite, Jung foi jantar, a estampa da mesa que ele estava jantando era o quê? Era peixe. Estampa de peixe. E quando foi no outro dia que Jung foi conversar com a paciente chegou para ele e falou no sonho: eu sonhei que eu estava diante de um mar e desse mar saiu o quê? Um peixe. E esse peixe vinha, parecia que ia me devorar, mas de repente ficava manso aos meus pés. Ou seja, o conteúdo inconsciente que emerge, que parece que vai nos devorar e que de repente, como a gente consegue o diálogo com eles, a gente consegue integrar, né? Aí, claro, uma mentalidade cética e toda a ciência precisa de uma boa base de ceticismo, vai dizer: ah, mas aí é porque o peixe existe, porque as pessoas comem peixe, porque o peixe de fato é muito representado na arte, e aí simplesmente aconteceu de Jung ter, em menos de 24 horas, várias coincidências, né, com a imagem do peixe e tal, sim. Mas Jung estava estudando o quê? O simbolismo de peixe. Ou seja, Jung estava emocionalmente envolvido. E por meio dessa emoção, ele criou uma relação de significado. Se ele não estivesse emocionalmente envolvido, ele poderia ter comido peixe, visto o peixe, para ele aquilo não quer dizer nada. Por quê? Porque não existe uma relação de significado. Vocês entendem como o fenômeno da sincronicidade ocorre, e para que a gente possa vivenciá-lo, é necessário essa base arquetípica e é necessário essa emoção, esse afeto, essa afetividade. Então a clínica do Jung se torna também uma clínica do afeto, uma clínica de se vivenciar as emoções, para que a gente possa compreender as sincronicidades da vida, né? E aí, por meio disso, nós criamos um novo olhar sobre a psicossomática, sobre o adoecimento. Porque se nós adoecemos em grande parte no plano emocional, é porque nós não temos atitude simbólica suficiente para enxergar as sincronicidades da vida. Vai o terapeuta, o psicólogo junguiano, estimular um trabalho emocional no
paciente, para que ele se transforme por meio do fogo dos afetos e possa, por meio disso, perceber, ter a atitude de ver as sincronicidades da vida que são enviados, assim como os símbolos, os adoecimentos, os sintomas, são enviados pelo self, pelo si mesmo, para que nós possamos mudar nossa vida, nos transformar e para que a nossa vida possa voltar a fluir. É isso, pessoal. Muito obrigado.